Oi, oi, boa noite. Bem-vindo aí quem já tá aí na live. Lembrando, para quem tá assistindo a gente aqui no Instagram, essa live ela é transmitida no nosso canal no Facebook, tá? Então hoje a gente vai tentar aí responder uma das principais dúvidas que eu tenho recebido agora nessas últimas 2 semanas dos meus clientes, tá? Para quem não sabe, né, a minha empresa, nós prestamos serviço de elaboração de projeto, planeamento de obra, orçamentação para os construtores, né? Os nossos clientes são os construtores e não os donos de obra. E a gente tem visto, principalmente agora nos últimos tempos, durante a pandemia já houve um grande aumento, né, no valor de alguns insumos, mas agora esses últimos meses, principalmente na questão dos revestimentos, houve um salto muito grande. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Deixa eu só me organizar aqui para ver. Ah, tá, os comentários. Ok, já tô a ver aqui tudo aqui no ecrã, tá bom? Bom, então vamos lá, pessoal. Se você é construtor, seja construtor de aço leve, seja construtor convencional, provavelmente você já viu aí como que tá a loucura do valor dos materiais construtivos, né? Desde o início da pandemia, houve um acréscimo muito grande no valor dos materiais e no aço leve não é diferente, tá? A gente vai falar aqui um pouco sobre o preço do aço, da estrutura de aço, um pouco sobre o preço dos revestimentos e como que a gente consegue aí um pouco tentar contornar esse problema, seja para obras que já estejam em andamento, seja para obras que vão iniciar, né? Claro que para obras que já estão adjudicadas, que já estão aí em andamento, isso é um assunto bem mais complicado, né? Agora, para obras que ainda vão iniciar, eu acho que a gente tem aí uma solução um pouco mais fácil. Eu ia só pedir aí para quem estiver aí assistindo, colocar aí nos comentários se são construtores, se já trabalham com aço leve ou não, para a gente ir conhecendo aí um pouco quem está assistindo aí a essa live, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Eu coloquei aqui alguns percentuais de aumento só para quem não é da área ou quem entrou recentemente no aço leve saber realmente os valores, tá? O que ocorreu de de reajuste no valor dos materiais. Então, assim, só como referência, o que eu peguei? Em relação ao preço de aços, eu coloquei aqui o preço dos meus principais fornecedores, tá? Isso aqui não vai refletir a maior parte do mercado, tá? Vai ter. Existem empresas aqui em Portugal que tiveram reajustes maiores do que esse, mas assim, para os preços que eu trabalho, eu vou colocar aqui qual foi a realidade, o que os meus clientes diretos estão sentindo, tá? Então, assim, o que eu posso falar de cara é que perfis estándar foram os que mais subiram, tá? Então, assim, até mesmo por eles terem uma margem em cima do valor do aço também mais pequena, a gente trabalhava a gente trabalha com fornecedor que tem preços muito bons, mas quando houve o aumento do valor da matéria-prima, o valor dele também subiu muito. Enquanto isso, no aço engenheirado, houve também uma subida, tá? Só que o seguinte, o aço engenheirado costuma ser um material que ele, digamos assim, tem um custo agregado a ele, tá? Então, assim, quando você vai comprar uma estrutura de aço engenheirado, você vai ter que investir ali num projeto, seja no fornecedor do aço, seja aqui com a Quant, seja aí com outro gabinete de projeto, que faça toda a preparação de obra e faça ali os ficheiros que vão rodar na máquina. Tá? No caso dos nossos clientes da Quant, a gente já prepara os ficheiros para produção e envia para as empresas que produzem o aço engenheirado. Então, por causa disso, também a gente consegue ter um valor um pouco melhor. Mas, assim, o reajuste, esse percentual aqui que eu coloquei de 60%, isso foi geral, tá? Independente se o
projeto é feito aqui pela Quant ou feito lá pelo próprio gabinete técnico das empresas. Agora sim, eu coloquei aqui também um valor de referência da matéria-prima, ou seja, das bobinas. Apesar de eu não ser um comprador direto desse material, eu estou em conversa sempre com os fornecedores de aço e eles vão me passando também esse feedback, né? O que aconteceu? Durante a pandemia, algumas siderúrgicas tiveram que baixar ali a capacidade de produção e tudo mais, e na hora de retomar, a gente viu que não, ou demoraram para retomar, ou a demanda foi maior do que a produção de aço. E hoje em dia, além do encarecimento do material, a gente também sofreu um acrescento no valor dos fretes, tá? Quem trabalha aí com importação, trazendo contentores da China ou de outro lado, sabe o que eu estou falando. Isso se refletiu muito no valor dos materiais de revestimento. Tá? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, eu vejo que tem alguns grupos de discussão na internet que falam assim, esse pessoal do aço leve tá chorando muito, falo que aumentou o preço, mas eu não estou vendo esse aumento. Cara, tenha certeza. Eu estou colocando esses percentuais aqui, e esses percentuais aqui são os mínimos, porque dependendo do teu fornecedor, talvez você tenha teve um reajuste ainda maior. Se alguém quiser compartilhar aí nos comentários qual foi o reajuste que teve desde o início lá da pandemia até os dias de hoje, vocês vão ver que às vezes é bem mais do que isso, tá? Então, assim, avançando aqui para o próximo assunto, eu coloquei aqui alguns valores de referência das placas USB, que eu vou te falar, essa semana eu recebi pelo menos 4 ligações de clientes meus um pouco preocupados ou desesperados, falando, Renato, o que eu faço? Que eu fechei uma obra antes da pandemia ou alguns meses atrás, quando eu conseguia comprar ali um USB de 12 a 8, a 8 não, desculpa, a 5 euros, a 6 euros, e hoje em dia isso aí já aumentou muito, tá? Então, assim, para esses valores de referência, eu coloquei o seguinte, eu peguei de um mesmo fornecedor, tá? Do início de 2020, e depois eu peguei os valores, um orçamento que eu fiz em abril de 2021 e outro em agosto, tá? Então, assim, só para vocês verem a diferença que teve. Então, assim, do início de 2020 para abril de 2021, a gente teve ali no USB de 12mm 35% de reajuste, tá? Só que se você pegar ali o valor do início de 2020 em relação a agosto, teve 130% de reajuste. Cara, tá muito complicado trabalhar com esses materiais derivados da madeira. O que chegou para mim de informação, isso aí eu não sei confirmar, não sei dizer se é verdade ou não, mas me falaram que os Estados Unidos e Canadá estavam com uma demanda muito grande e estavam comprando isso do mundo todo, e por isso a gente estava com escassez de matéria-prima e por isso os valores dispararam, né? Quando a gente vai aqui para o USB de 18mm, que também é muito utilizado, então vejo, em abril a gente teve um aumento até maior do que o de 12mm, foi de 45%, tá? E se a gente comparar o valor de 2020 para agosto agora, a gente teve 140%. Então, assim, não tem orçamento que dê jeito, que dure muito tempo com esses reajustes num período pequeno. Se você esperar um reajuste de 10%, 15% ali de um material, ok, isso aí talvez até seja aceitável, você consiga amortizar isso ali nos demais custos, mas assim, um material que custava 10, custar agora 24 é complicado, né? Então, assim, isso aqui eu até quero que vocês usem essa live aqui depois para poder falar e argumentar com os clientes que vocês têm com obras em andamento, porque realmente foi uma coisa absurda e que não tem planeamento nenhum aqui que a gente consiga
compensar um aumento tão grande. E no caso aqui do USB de 22 milímetros foi um pouquinho menos. Ó. Em abril ele teve ali um aumento intermediário de 40%, mas quando a gente vai comparar aí com agosto de 2021, a gente vê que assim, apesar das três espessuras ser a que menos aumentou, mesmo assim a gente tem um aumento de 120%. Eu coloquei aqui essas três referências de um mesmo fornecedor. Hoje em dia, aqui a Quant, a gente já vai atrás de outros fornecedores, a gente já consegue indicar para alguns clientes, sejam outros fornecedores de OSB, sejam outros fornecedores de demais materiais de revestimento. Tá? E uma coisa aqui que é importante a gente destacar é o seguinte: quem já me conhece, quem já fez trabalho comigo, sabe que eu não gosto de utilizar o OSB como elemento estrutural do sistema construtivo Light Steel Frame. Né? Então, assim, uma das situações, se você vê meus projetos, seja em perfil standard, seja em perfil engenheirado, você vai ver que existe uma quantidade grande de contraventamentos e outros tipos de travamento. Por quê? Porque com os engenheiros que eu trabalho, eu já informo para eles: olha, eu não quero que você considere o OSB um elemento estrutural. Isso possibilita que o cliente, que o construtor, possa utilizar o material que ele quiser. Tá? Ou seja, se ele quiser substituir o OSB por uma placa de fibra, por um Coretec, por um MGO, ele vai estar sossegado para poder fazer o que ele quiser. Né? Isso aqui. Bom, quem está aqui no. Deixa eu só corrigir aqui que no Instagram que tava sem som. Deixa eu colocar aqui o outro telemóvel. Pronto, já tá. Então, assim, o que acontece? Se você contratar projeto comigo ou com outro lado, não tem problema, mas pede pro projetista não considerar o OSB na parte estrutural, tá? Isso aí vai dar ali um aumento, um pouquinho do aço, mas não é nada muito significativo. E você fica livre para poder optar por outros materiais. Agora, sim, imagina o caso de um construtor que pegou e encomendou um projeto onde o USB é indispensável, tá? Nesse momento ele não tem opção de não usar o USB, tá? Então, assim, houve esse aumento aí absurdo das placas de USB e ele não tem opção de utilizar outros materiais. Para os clientes que me ligaram essa semana, a gente apresentou ali algumas soluções, alguns outros materiais que a gente vai até falar ainda aqui nessa live, e que são opções para quem tem esse projeto já todo contraventado, digamos assim, né? Então vamos lá, estão aqui falando aqui alguns materiais, né? Então uma solução, em vez do USB que presenciei, foi Neve Panel, MGO da Turquia. O MGO a gente eu não sei se tem alguma diferença em relação aos MGOs comercializados aqui em Portugal, mas assim, aqui hoje em dia a gente tem pelo menos aí 2 ou 3 opções de fornecedores de MGO. E é um material que eu também utilizo muito, recomendo muito para alguns construtores. Tá? Então aqui, o JL Fernandes, parece uma boa solução usar a Glazrock X, mas prevê antes o reforço estrutural. Pois é, o José, que é da Planos Idílicos, ele tem utilizado bastante aí o Glazrock. Eu acho que é uma opção interessante, tá? Tem que ver um pouco ali a experiência do construtor, o que ele achou de manusear aquele material, porque como é um material, digamos assim, quase como se fosse uma placa de gesso cartonado para o exterior, é um material um pouco mais frágil na hora do manuseio. E se você não explicar isso para o cliente, falar, olha, a resistência aqui da sua parede vai acontecer depois que a gente aplicar o ETICS, depois que a gente der o barramento geral, pode ser ainda que crie ali alguma dúvida no dono da obra. Tá? Então, assim, é bom você explicar o material, é bom você conhecer os materiais para que você possa orientar o dono da obra, né? Poder orientar ele em qual material que ele pode utilizar, tá? Então aqui,
Passei agora aqui para a parte dos reajustes das placas de MGO. Notem aqui o seguinte, ó, houve reajuste, sim, mas já houve um reajuste bem menor, tá? Então, assim, a gente está falando aqui, ó, isso aqui eu peguei também de um fornecedor de MGO no Porto, tá? Peguei a tabela de preço dele no início de 2020 e a tabela de preço dele agora, recente, de 2 semanas atrás. Então, assim, a gente vê que MGO de 9, de 12 milímetros, teve um reajuste de 50%, tá? Então, assim, é um reajuste considerável, mas em relação ao que aconteceu com o OSB, não é nada comparado com isso, né? E uma outra situação são os MGOs de 20 milímetros, que é o que normalmente eu aconselho para utilização no revestimento das lajes habitáveis. Tá? Então, assim, aqui você vê que, como é um material que normalmente ele já é mais caro, a gente está falando aí de um material em torno dos 20 euros por metro quadrado, e também não a comercialização dele também não é tão grande quanto os MGOs para revestir parede, você vê que o reajuste dele foi bem mais pequeno, tá? Então, assim, nesse material ele quase não houve um reajuste. Então, assim, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente na live, mas o que aconteceu agora, em resumo, foi que esse aumento geral dos materiais até abriu mais possibilidades para você sugerir ao cliente algumas opções, digamos assim, mais premium, opções mais caras que normalmente você iria oferecer somente para um cliente de uma classe, de um padrão mais elevado, você acaba ali tendo agora como opção. Então o que acontece? Antes existia uma diferença grande de valor entre as placas de USB e as placas de MGO. Hoje em dia isso aí já não existe mais, tá? Então se houver diferença ainda são ali poucos cêntimos por metro quadrado, ou mesmo, dependendo do fornecedor de USB, você ainda vai encontrar MGO mais barato do que o próprio USB, tá? E aqui eu coloquei aqui mais alguns outros materiais para vocês verem. O Coretec, não sei se toda a gente conhece, Coretec é uma placa de material sintético, é um material bastante interessante, eu já utilizo nos cursos da Quant já há pelo menos uns 3 anos, tá? É um material que ele é indicado para revestir paredes, eu não tenho ainda o Coretec para revestir lajes de piso, tá? Mas assim, eu coloquei aqui como o valor de referência do ano de 2018, tá? Porque quando foi, se eu não me engano, eu acho que foi um pouquinho antes da pandemia, a fábrica que produzia esse material pegou fogo e eles ficaram algum tempo sem produzir. A produção mesmo, essa fábrica foi reconstruída e eles só voltaram a comercializar esse material agora, no meio do ano. Então, assim, em relação aos preços que a gente tinha ali antes da pandemia, vocês veem que o reajuste já foi bem mais pequeno. Tá? Então, assim, esse é um material que pode servir de opção para o revestimento de paredes. Para o revestimento da laje, ele ainda não é indicado, tá? Então aqui vamos aqui para o próximo material. E aqui eu coloquei 2 materiais que são comercializados pela rede da Perfisa, tá? O Isopro são placas produzidas pelo grupo, tá? E o Durelis é uma placa de OSB, uma espécie de OSB que vem com uma proteção a mais, tá? Contra a umidade, que é importada também por esse grupo. Então assim, eu coloquei esses 2 materiais e coloquei aqui a diferença de cotação Durelis em relação a julho de 2020. Isso aqui agora eu fiquei até na dúvida se eu coloquei isso aqui certo mesmo ou se eu coloquei ou se julho de 2020 era a última cotação. Depois eu tenho até que verificar isso. Mas enfim, ó, vocês veem que o Isopro, que também é um material, digamos assim, mais premium, mais... só para vocês terem uma ideia, o Isopro rodava antes da pandemia aí por volta dos 21 euros por metro quadrado, todo o material, membrana acústica, mais parafuso, tá? E esse é um material que você aplica a placa e depois já dá o barramento geral. Quando a gente comparava isso com o OSB, mais o material do Etix, enfim, ainda
ainda era um material caro. Hoje em dia ele já não é mais tão caro assim em relação à solução com OSB. Tá? Então assim, acaba que esses materiais aí um pouco mais caros já começam a ser uma possibilidade. Então veja que eles tiveram reajuste, mas como é produção própria, a matéria-prima também imagino que não tenha nada importado, é um material de betão leve com esferovite dentro. E, no entanto, se a gente for aqui para o Durelis, que o Durelis praticamente é uma placa de USB Premium, então você vê que realmente teve ali os mesmos reajustes que a gente está vendo no USB. Então, assim, a gente está falando reajuste de 220%, tá? No de 12 milímetros e 190% no de 18 milímetros. Isso realmente a gente não consegue suportar esse aumento sucessivo de preço dos materiais, tá? Então assim, agora vamos tentar responder aqui o motivo dessa live, né? Isso tem solução? Cara, o que acontece? Para obras já adjudicadas, né, com os preços antigos, é muito complicado. Aqui a solução é sentar com o cliente, é negociar, ou mesmo se você não tiver iniciado a obra, às vezes é mais fácil você falar para o cliente, se o teu contrato permitir, o seguinte, olha, não vale a pena para mim iniciar a obra, porque eu vou perder dinheiro, tá? Então assim, você tem que ser muito claro com o seu cliente, utilize até essa live aqui para poder argumentar com ele, porque assim, foram aumentos que ninguém poderia prever, tá? Então assim, é uma situação crítica, tá? Uma outra solução que você tem para você tentar aí ver se você consegue. Opa, acho que alguém caiu aqui em casa. Para ver se você consegue, enfim, perder menos dinheiro, seria melhorar a produtividade da equipe de obra. Agora a gente sabe que isso também nem sempre é fácil. Existem muitas empresas que trabalham com subempreiteiros e isso não tem muita margem de negociação, tá? Mas a gente vai falar agora um pouquinho das táticas que eu utilizei quando eu era construtor. O aço leve sempre foi um sistema construtivo bem mais caro para eu vender para os meus clientes e nem por isso eu deixei de executar várias obras na região norte lá do Brasil. Tá? Então, deixa eu passar aqui. Então vamos lá. O que a gente tem de solução para obras que ainda não estão iniciadas ou não estão adjudicadas? O que eu recomendo para você que é construtor? Tá? Conheça as opções de material, tá? Conheça quais são os demais materiais, além do OSB, para você poder orientar o seu cliente, tá? Falar, olha, aqui a gente tinha mais com era OSB, mas hoje em dia a gente tem essas opções. Já foi falado aqui na Glass Rock X, já falamos aqui no Coretec, já falamos em MGO, enfim, existem também outras placas que a gente vai conhecendo aí também ao longo do tempo, mas é importante você ter essa informação e saber argumentar qual que é a vantagem de cada uma, por que o seu cliente deve optar por essa e não por aquela. Muitas vezes eu alguns clientes meus deixaram de optar pelo MGO, né? Falar, não, Renato, o MGO é 2 euros, 3 euros mais caro por metro quadrado do que o OSB e hoje em dia estão passando aí por uma grande dificuldade. Então, assim, se você souber argumentar e convencer o seu cliente a utilizar um material mais premium, vocês perceberam que esses materiais, o reajuste dele não foi tão grande. Até porque eles deviam ter também uma margem um pouco maior. Tá? Segundo ponto, investir em planeamento de obras que produzam economia na execução do seu trabalho. Tá? Aqui é um pouquinho eu vou vender o meu peixe, mas o seguinte, qual que é o meu trabalho? Tá? Eu não sou engenheiro de estabilidade, eu não calculo estruturas. Tá? O meu trabalho, para quem já encomenda os serviços da Quant, é facilitar a vida do construtor. Tá? Então, assim, em resumo, o que eu faço? Eu recebo o projeto de arquitetura, eu vou pensar ali a melhor forma de executar, seja a melhor forma gastando menos aço, seja a melhor forma pensando em rapidez na obra. Tá? Então, assim, isso é sempre um trabalho que a gente conversa, obra a obra, com cada cliente. Tá? Então, assim, teve situações que eu estava conversando com o cliente, falando, olha, a gente vai precisar aqui de uma estrutura em um pórtico em aço laminado. Você quer fazer isso ou você quer trabalhar aqui com
com um pouco mais de aço leve, talvez fique um pouco mais complicado de executar, mas você não precisa utilizar solda em obra. O construtor optou por utilizar perfis de aço leve, mesmo tendo um custo um pouco mais caro. Mas ele falou, Renato, isso aqui eu executo com a minha própria equipe, eu não preciso depender de subempreiteiros nem nada. Então, assim, da mesma forma como a gente dá essa orientação, a gente conversa com os nossos clientes, tá? Na hora de desenvolver o projeto, na hora de especificar os materiais, tentem fazer isso também com o profissional que vocês trabalham. Seja um profissional que está aí empregado dentro da sua empresa, seja o terceirizado de onde você encomenda os seus projetos. Tá? Então, assim, conversem com eles, vejam se eles conhecem outras alternativas de materiais ou de soluções que vão acelerar a sua obra. Muitas vezes é comum acontecer aqui o seguinte, eu elaborar uma forma de construir um telhado que, sei lá, ficou 500 quilos mais pesado do que uma outra solução. Tá? No entanto, a forma de construir esse telhado é muito mais rápida, você iria economizar ali 2 semanas, então assim, muitas vezes vale a pena, mas isso você só consegue discutir com quem tem ali um pouco de experiência de obra, então assim, tente conversar com as pessoas mais experientes. Tá? Então vamos aqui avançar. Exemplos práticos de como eu consegui resolver em algumas obras, tá? Então assim, converse com o projetista para verificar as possibilidades que permitam reduzir o peso da estrutura. Isso é uma coisa que a gente tem feito muito nos projetos recentes, tá? Uma das partes que mais pesam em uma estrutura de light steel frame é a cobertura. Tá? E assim, se você tiver um projeto que tenha uma laje esteira para depois ter ali as asas de cobertura, as pendentes pousadas por cima, pode ter certeza que aquilo ali vai ser o elemento mais pesado. Tá? Então, assim, em muitos casos a gente consegue aligerar essa estrutura alterando ali o tipo de cobertura. Ao invés de uma laje esteira, a gente faz ali uns painéis inclinados, enfim, faz ali umas asas de cobertura espaçadas a cada 1,20 m, depois coloca ali uns painéis para criar, digamos assim, uma espécie de teto falso, de uma laje mais leve, enfim. Existem algumas possibilidades da gente reduzir. Tá? Agora, para fazer essas alterações, em alguns casos, é até necessário a gente conversar com o arquiteto, conversar ali com o dono da obra. Muitas vezes eu falo ali para um cliente, olha, eu fiz aqui a estimativa da sua obra, tem aqui uma pala em determinado ponto aqui do projeto, só essa pala aqui está significando aqui 2.000, 3.000 euros de aço. Isso aqui é realmente importante ou você prefere aqui ter uma pequena alteração do projeto e ter essa economia? Tá? Então, isso são coisas que a gente tem que orientar o cliente. Tá? Porque muitas vezes o dono da obra encomenda um projeto lindíssimo, não percebe muito de obra e quando a gente envia ali a estimativa do aço, ele leva um susto, fala, pô Renato, por que está tão caro? Tá tão caro às vezes não é nem por causa de área construída, nem nada disso. Está caro porque tem algum pormenor que encareceu a obra. Por exemplo, um outro pormenor que às vezes complica é eu ter ali as janelas, né, as sacadas exteriores indo até a altura da pala. Tá? O que isso significa? Eu sempre tenho que ter um reforço por cima dos meus vãos, por cima das minhas sacadas. Se eu quero que o meu vão vá até a altura da pala, do teto falso, eu vou ter que fazer um acrescento, vou ter que fazer um enchimento por baixo da pala. Isso significa mais aço, tá? E muitas vezes o cliente não está nem aí se a pala vai ser um pouquinho mais grossa ou não, se eu vou ter ali um elemento ali, uma viga por cima da porta, tá? Ele não tem esse conhecimento. E se a gente conseguir levar isso para ele, é bem melhor. Claro que você não vai alterar o projeto de arquitetura da sua cabeça, por isso que a gente tem que ter essa interlocução com o projetista. Tá? Então, assim, hoje mesmo eu estava ali em reunião com um arquiteto para a gente discutir ali alguns elementos. Era um projeto que, devido à arquitetura, devido à pala que tinha nele, a gente precisaria colocar ali 2 pórticos em aço laminado e a gente estava discutindo ali algumas opções
para ver se realmente mantinha esses pórticos e engrossava a laje ou se ia para uma outra solução. Para isso é necessário ter essa interlocução com o projetista, tá? Então eu já coloquei aqui, conheço os diferentes materiais construtivos, tá? Que possam substituir os derivados de madeira, que ultimamente estão muito caros, tá? Uma dica aqui muito importante, tá? O aço leve, os materiais, eles normalmente são sempre mais caros que uma construção convencional. Onde a gente tem vantagem? A vantagem da construção em aço leve é a velocidade, tá? Então, assim, se você está executando uma construção de aço leve na mesma velocidade que você executaria uma obra convencional, você está perdendo dinheiro, tá? Eu conseguia ganhar dinheiro executando obras porque eu executava elas num prazo muito rápido, tá? Então, assim, o material construtivo era mais caro, mas eu conseguia reduzir o valor da mão de obra. E eu vejo que tem muitos construtores que não fazem isso, tá? Eles simplesmente pensam que, não, faço aqui essa obra aqui em 6 meses, mas são 6 meses de pagamento de pessoal que poderia ali, ser reduzido para 4, para 3, apenas com um bom planeamento de obra. Então, assim, quando a gente ia fazer as obras da Quant lá no Brasil, a gente tinha um calendário diário das atividades. Eu sabia exatamente o que cada funcionário meu ia fazer, quais eram os materiais necessários para eles executarem aquilo, para que nada faltasse, tá? Isso aqui a gente chegou a desenvolver para alguns clientes nossos, não são todos que estão investindo nisso, mas hoje em dia se percebe que é cada vez mais importante ter esse calendário bem especificado, o calendário de entrega dos materiais em obra, para que a gente não fique parado, tá? Invista em uma orçamentação detalhada, tá? E que descreva todos os materiais construtivos. É claro que eu sei que isso é complicado, seja porque vai ser cobrado isso do dono da obra, né? Do dono da obra não, fala assim, o construtor vai ter que pagar para alguém fazer isso para ele, né? E se ele não fechar o contrato, muitas vezes vai ser um gasto que ele teve. Então, assim, tente conversar com o construtor, tente conversar com o dono de obra e mostrar para ele a importância de ter isso. O que acontece? É muito comum, às vezes, o arquiteto, quando ele entrega o projeto, ele já entrega ali a especificação dos materiais e o caderno com os quantitativos. No entanto, se aquela obra foi pensada para alvenaria, aquele quantitativo ali, muitos daqueles itens ali não vão servir para nada, entendeu? Então é preciso sim fazer ali um caderno de encargos, uma quantificação específica para quem trabalha com aço leve, tá? Então assim, tente convencer o cliente. Normalmente alguém vai cobrar, sei lá, 200, 300 euros para fazer um levantamento da quantidade geral de materiais de uma obra, tá? Eu tenho clientes que fazem a seguinte negociação com o cliente: olha, você paga aqui 300 euros para a gente fazer ali um quantitativo exato da sua obra. Se você adjudicar, esses 300 euros vão ser dados de desconto. E se você não adjudicar, ok, você pagou esse serviço, está aqui o caderno de encargo, a lista de materiais, e você vai atrás de outro construtor. Então, assim, tente ver essa situação. E um último ponto aqui é a possibilidade de você trabalhar por administração de obra, tá? Não são todos os clientes que vão querer trabalhar assim e não vão ser todos os construtores que vão querer trabalhar assim, tá? Aqui basicamente é o seguinte: é você convencer o construtor a te pagar um percentual do valor da obra. Então você vai apresentar para ele: olha, eu tenho aqui um valor fixo de X, sei lá, vamos imaginar que 3.000 euros, 4.000 euros eu preciso todo mês para bancar essas despesas fixas, tá? Se eu for trabalhar só com subempreiteiro, então a gente depois vai verificar aqui o valor exato do subempreiteiro, o valor exato do material, e em cima disso você me paga mais 20%, vamos imaginar, tá? Primeiro, você vai estar repassando o custo mais baixo para o dono da obra, tá? E você vai estar ganhando ali um percentual em cima. Você pode até negociar um prêmio, falar, olha, se eu concluir essa obra aqui em 100.000 euros, você me paga aqui um prêmio de X, tá? Eu tenho clientes aqui em Portugal que trabalham dessa forma, por isso que eu estou falando, é possível. Agora, você tem que convencer o seu cliente. Normalmente, o que funciona é você propor para ele ali uma meta, fala assim: olha, eu vi aqui, fiz o estudo da sua obra, eu acho que a gente consegue encaixar a sua obra aqui, sei lá, vamos imaginar, em 120.000 euros, tá? Podemos trabalhar dessa forma? Se eu conseguir fazer ela aqui em 110.000,
esse valor aqui, essa diferença a gente divide, enfim, algo do gênero. Mas assim, são formas que você tem que ter de argumentar com o dono da obra, tá? Principalmente, esse é o ponto essencial que eu aprendi desde a minha primeira obra de aço leve, tá? Não adianta você vender o aço leve por causa de preço, como se fosse uma obra convencional. Falar, olha, você ia pagar aqui 100 mil numa construção em alvenaria, mas você vai pagar 90 mil no aço leve. Não, não funciona assim, tá? Obras de aço leve tendem a ser o mesmo preço que uma alvenaria com os mesmos isolamentos ou até um pouquinho mais caro, tá? Te diria que obras muito pequenas elas ficam mais caras. E o que você tem que aprender a vender é o seguinte: as obras de aço leve elas têm as suas vantagens, tá? Ela é mais rápida, ela gasta menos energia no seu, na sua utilização, tá? Ela é ecológica. Então, assim, tem argumentos certos para vender para o seu cliente. É a mesma coisa de um vendedor de carro elétrico, tá? Ele não vai vender um carro elétrico por causa do preço, tá? O carro elétrico aqui, esse modelo de um Golf elétrico, ele é mais barato que o Golf a gasóleo. Não, não é, tá? E ele não é por causa das vantagens que ele tem. Então, assim, saiba também argumentar, tá? Hoje em dia, o aço leve está crescendo muito. Algumas empresas estão crescendo com esse discurso de vender por causa do preço, mas eu acho que esse não é a forma como a gente vai conseguir atrair mais clientes. A forma como a gente vai conseguir atrair mais clientes é demonstrando as vantagens, é demonstrando a velocidade, e para isso você vai precisar também de um planeamento de obras muito bom, de tudo isso que eu falei aqui até aqui, tá bem? Então assim, bom pessoal, a resposta à pergunta como enfrentar um aumento no preço dos materiais de light steel frame não tem uma resposta fácil, tá? Eu espero ter conseguido dar alguns argumentos para vocês, tá? Quem já está com obra em andamento, a opção que tem é procurar algumas alternativas de material, tá? Principalmente se a gente estiver falando ali de revestimentos externos, tá? E uma opção que você tem é até o seguinte, fala assim, olha, a gente tinha aqui no orçamento inicial OSB mais ETICS de 6 centímetros. Tá? E se a gente for aqui para uma opção mais elevada, uma opção premium, eu faço aqui uma outra opção e você me paga aqui mais X euros a mais por metro quadrado. Enfim, são formas que você tem que tentar negociar com o cliente. Agora sim, eu sei que não é fácil, eu tenho vários clientes nessa situação e é aquilo que eu falei no início da live. Hoje mesmo, essa semana mesmo, eu já recebi ali 4 ou 5 chamadas de pessoas desesperadas com o preço dos materiais, né, pessoal? Bom, eu espero que esse bate-papo aqui, que essa conversa tenha sido útil, tá? Os clientes da Quant, eles sabem que podem contar comigo para esclarecer dúvidas, para tentar ajudar e resolver essas situações. Se você ainda não é cliente, mas também tem ali alguma dúvida, quer alguma informação de fornecedores, manda um e-mail para mim, isso aí não tem problema nenhum. E caso você ainda não tenha ninguém que faça toda essa parte, esse planeamento de obra, essa consultoria para tentar reduzir os custos e orientar melhor na escolha dos materiais, também você pode vir e fazer um teste aqui com a Quant. Tá bom, pessoal? Olha, esse aqui era o recado de hoje, não vou me estender muito mais e aquele último recado, né? Essa live aqui é uma live que a gente faz toda quinta-feira à noite. Se essa é a primeira vez que você está assistindo, vai lá no nosso canal, tanto do Facebook quanto do YouTube, que você vai ter todas as lives anteriores, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Boa noite aí, bom descanso.